Amém? E o tema que o Senhor me deu é esse aí. Bem escandaloso, né, irmãos? Olha só. Quantos podem ler comigo o título da mensagem dessa noite? Vamos ler? A geração mais perdida de todos os tempos precisa de salvação. Amém, povo santo? Esta geração, uma das mais perdidas de todos os tempos, precisa de salvação. É uma palavra não apenas de denunciar o que está errado, nós apontarmos as falhas dessa geração, mas prioritariamente nos incomodarmos com ela ao ponto de queremos salvá-la, cumprindo o ID de Jesus. Então nós precisamos nos sensibilizar. É fato, queridos, o tema ali não está exagerado. Esta geração do final do século, começo do século 21, tempo do fim, é uma das mais perdidas de todos os tempos. E não sou eu que digo isso. Havia uma palavra profética para se cumprir nesse tempo. Então estou reproduzindo aqui, não a minha impressão, mas aquilo que está na palavra de Deus. Querem ver? Avança aí para mim. Há cerca de mais de 1900 anos atrás, o apóstolo Paulo recebeu no Espírito, pelo Espírito do Senhor, uma palavra profética sobre o tempo do fim. Então, olha só, queridos, passaram-se 20 séculos, e esta palavra aqui está presente nos nossos dias, atualíssima. Eu diria até, eu ouso dizer, que Paulo não recebeu essa palavra para o tempo dele, para o século I. Ele recebeu a inspiração divina, a profecia, para que ao longo dos séculos os cristãos se preparassem, porque chegaria um tempo, e já chegou para nós, que esta palavra seria realidade. Nós estamos vivendo esta profecia. Não é só uma percepção do apóstolo Paulo, foi o Espírito de Deus que o revelou. Querem ler comigo? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Leia com o pastor, vamos lá? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pausa aí para você pensar. Paulo não está dizendo do tempo dele. Então, é uma revelação, por isso a palavra começa, sabe isto. Eu estou revelando a você isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Já era difícil no tempo de Paulo, muito difícil. Mas a palavra profética veio a ele falando que nos últimos dias sobreviria um tempo pior. Um tempo difícil. Será que está falando do nosso tempo, irmãos? Vamos ver. A palavra difíceis no grego, eu fiz questão de dar uma analisada. O que são tempos difíceis? O termo difícil no grego significa difícil de tolerar, de suportar. O que mais? Duro, um tempo duro. O que mais? Selvagem. O sentido original dessa palavra é: sobrevirão tempos selvagens, selvageria, coisas absurdas acontecerão no tempo do fim. Quantos conseguiram chegar aqui comigo? Amém? Então perceba, queridos, você que conhece um pouco de história, da história da humanidade, já teve épocas muito bárbaras, cheia de violência, cheia de coisas horríveis. Mas Paulo profetiza, através do Espírito do Senhor, pela revelação, que no final vai ficar terrível, vai ficar um tempo difícil de tolerar e suportar. Por quê? Qual é a característica da humanidade desse tempo profético? Vamos ler aqui o verso 2, vamos lá, igreja. Pois os homens serão egoístas. Eu destaquei egoístas em branco ali,
Porque esta característica do tempo do fim é a mais marcante de todas. O que é uma pessoa egoísta? O que significa dizer egoísmo? Ou egoísta? Egoísta tem um radical, a palavra ego. Ego transposto é eu. O eu em primeiro lugar. O egoísta, ele tem a ele mesmo como centro de tudo. Quando estou chegando aqui com o pastor. Agora, Cristo, por que eu destaquei isso? Porque todas as outras qualidades ou defeitos que eu vou alistar são baseados no egoísmo. Tudo. Tudo mais que nós vamos ler daqui para frente, a raiz, a base é o egoísmo. É o homem se colocando no centro, sendo satisfeito nisso. Então, presta atenção. Os homens serão egoístas. Não é dito isso da época de Paulo. Não é dito isso da época do meio ali da Idade Média. É dito isso da igreja, dos homens da humanidade, do tempo do fim. Característica primordial, egoístas. E aí segue as outras qualificações. Vamos lá? Lê ali, ó. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Meu Deus, meu Deus. Quanta, digamos assim, coisa ruim na mesma humanidade, na mesma época da humanidade. A partir do egoísmo, tudo mais que é listado ali deriva dessa geração. Eles serão tudo isto junto. Serão um coquetel, um misto disso tudo. Por isso serão tempos difíceis de tolerar. Tempos difíceis, né? Tempos selvagens. Avance para mim. Eu fiz questão de, nessas primeiras palavras, destacar ali qual é o sentido original. Então, quem quiser ler comigo, vamos lá? Avarentos, apegados à riqueza, dinheiro. Não é baseado no egoísmo? Quem ajunta dinheiro, quer dinheiro para si. O egoísmo deriva a todos os demais. Qual é a outra palavra que não é muito comum usar em português? Jactancioso. Olha o que significa, igreja. Ostentadores, orgulhosos. Aquele que se exibe, né? Daquilo que tem. Qual é a outra palavra? Arrogantes, que se sente acima dos outros. O arrogante é cheio de si. E ele acha que ele é melhor do que os outros. Ele se coloca sempre ele maior do que os outros. Baseado no ego. Blasfemadores. Eu fiz questão de olhar no original grego, porque blasfemadores dá a ideia de blasfemar contra Deus. Porém, o sentido aqui nesse contexto não é esse. Blasfemadores ali são, que está escrito ali, igreja? Difamadores, que falam mal do próximo. Então, blasfemadores, ali no contexto, não está direcionado para o céu, está direcionado para os outros homens. Caluniadores, que colocam, não é, na vida da outra pessoa palavras que ela não está vivendo, situações que ela não está vivendo. Pessoas que fazem o mal através da calúnia, da difamação. E ali, mais abaixo, eu juntei duas características, são análogas, né? Desobediente aos pais e ingrato. Por que são duas características unidas? Porque desobedecer pai e mãe é ingratidão. Não tem outra palavra. Estava conversando com o irmão Glaucio ontem. Estava conversando com ele e falando para ele. Quarta-feira preguei aqui sobre a autoridade que os pais têm sobre os filhos. E que os filhos devem obediência aos pais. Por quê? Quando um filho que foi recebido com amor, foi nutrido, sustentado, não é? Amamentado,
fortalecido, teve um ambiente para ele se desenvolver, crescer, seguro. Esse filho, antes de cometer qualquer ato de mal, qualquer transgressão, qualquer crime, quando ele é abençoado desse jeito, ele pensa nos seus pais. Eu não farei isso porque isso vai fazer mal ao meu pai. Eu não farei aquilo porque vai ofender minha mãe. Um filho consciente de tudo que recebeu, ele quer honrar os pais. Mas no tempo do fim, irmãos, esta geração que está viva agora, não quer honrar os pais, não quer ouvir os pais, não quer receber conselho dos pais. Por causa do ego, quer viver do seu jeito, longe dos conselhos dos pais. É uma das características dessa humanidade do tempo do fim, que não obedece pai e mãe, e por isso é ingrato. É como se cuspisse em tudo que recebeu. É sério, queridos. Essas são as primeiras características que eu destaquei. Eu botei essa imagem aqui, ela é feita por IA, né? Por inteligência artificial, mas eu achei tão interessante. Esse moleque aqui brigando, né? Brigando com a mãe, gritando por causa de uma batata frita. É bem a característica dessa geração. Egoísta. Egoísta. Não se importa, né? Em ofender pai e mãe. Colocar pai e mãe em situação difícil publicamente. Olha esse moleque aí. Ainda bem que é só um IA, né? Isso não acontece na vida real. Acontece? Dá vontade de pegar a criança, tirar do colo da mãe, dar uns tapinhas assim. Vamos lá, avança para mim aí. Jactanciosos, ostentadores, orgulhosos. Essas três aí, é bem a cara dessa geração. Geração da internet. Século 21, geração da internet. Vamos ver se combina? Eles são ostentadores, eles são arrogantes, eles são difamadores, falam mal dos outros. Aonde? É no cara a cara ou é online? Online. Vê se não se encaixa. Não é? Querer ostentar uma aparência, querer ostentar alguma posse, alguma riqueza, tudo online. O fato de ser arrogante, querer ser superior aos outros, sempre criticando ou julgando, sem se preocupar com as autoridades. É bem a característica dessa geração. E por último, falam mal. Tem gente que tem prazer em escrever contra tudo e contra todos. É a palavra hater, né, em inglês. Odeiam tudo. E aí falam mal disso, falam mal daquilo, falam mal de fulano, falam mal do governo, falam mal de tudo. Essas três características se encaixam bem com a humanidade que está conectada online o tempo todo. E atrás da tela de um computador cometem crimes de difamação, de calúnia. Uma pessoa, quando é acusada de alguma coisa grave na internet, mesmo que ela não tenha feito, ela pode sofrer vários problemas. Então, esta é uma característica dessa geração. Aqui tem o cyberbullying. Não é? Quando alguém adultera sua imagem, sua fala, seus escritos, e te oprime através do engano, da mentira, de uma calúnia. Eu achei essa imagem aqui sensacional, irmãos. Se daqui a 100 anos, não é? Escavassem algumas covas de algumas mulheres de hoje, eles iam encontrar a caveira com esse apetrecho, não é? Cheio de silicone, bolsa, unha postiça e aquele lábio inchado ali de botox. Ia consumir a caveira, mas ia sobrar tudo isso. É a ostentação, é a aparência acima de tudo, para ficar bonito na internet, nos vídeos, nas lives. Avança aí para mim. Vê se não é a cara dessa geração. Ostentadores. Essa moça resolveu ficar parecida com esse prédio aqui. Tá vendo aqui, ó?
Eu não vou nem gastar muito tempo falando sobre tatuagem. Vocês acham bonito isso aqui? Não é igual um prédio todo pichado e uma pessoa com a pele toda ela desenhada, não é a mesma coisa? Esta geração faz isso. Ah, pastor, é pecado, não é pecado, não vou nem entrar no mérito, é feio. É feio. Estava conversando justamente com o Glaucio, falando sobre esse assunto. Coisas que nós conversamos, refletiu no meu coração para trazer a palavra. Sabe quem usava tatuagem até 30, 40 anos atrás? Bandido e prostituta. Pessoas de bem há 30, 40 anos atrás não usavam tatuagem, porque isso era visto como coisa negativa. Nem uma pequenininha. Poderia se perder emprego se a pessoa fosse fazer uma entrevista com tatuagem. A maioria dos nossos jogadores da década de 80, pensa naquela galera boa de bola que não tem mais hoje em dia. Zico, Sócrates, Cerezo. Quem acompanha o futebol na década de 80 aí, ó? Pelé 70. 80, ainda mais da minha época, né? Eu estou puxando para mim. 80, Sócrates, Cerezo, Zico, Éder. Um monte de jogador bom aí, Leandro. Júnior. Olha para as fotos daquela época, vê se você acha uma tatuagem neles. Qual deles era tatuado? Nenhum. Quanto jogava bola? Muito. Hoje, essa geração toda se tatua da cabeça, pescoço, no meio da testa e não joga nada. É simples assim. Tem tanta tatuagem, mas não tem nenhuma habilidade. Joga nada. Todos são tatuados. Não é? Eu gosto muito de ver aquele Masterchef, que é de cozinheiro. Me espanta ver que a maioria dos cozinheiros também são todos tatuados. Não é só o Fogaça, não. Não é só o apresentador, não. A maioria dos cozinheiros desta geração, que estão na casa dos 30, 35 anos, eles tatuam do pescoço para baixo. Não era assim há 40 anos atrás. É uma geração que vai só deteriorando, 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 ostentando, querendo aparecer. Avança aí para mim. Mas isso acaba reverberando dentro da igreja. Ouve esse pequeno vídeo aqui, vamos lá. O que está acontecendo na igreja do Senhor? Tá baixo, né? Mas não tem legenda. A igreja pode fazer distinção entre tudo que pode. Toda essa história gira em torno de André Valadão, pastor presidente da Lagoinha, uma das igrejas mais conhecidas do Brasil. Uma igreja de nome, de onde surgiu o ministério diante do trono, que tem figuras como o pastor Lucinho entre seus líderes. Mas junto com sua fama, a Lagoinha também carrega uma história completa de luto. A famosa área VIP dá privilégios a famosos e alguns que têm condições de comprar e reservar um lugar melhor na igreja. Banheiro na área VIP, no alto, então veja bem, tudo isso aqui vai ter tira-gosto, frios, suco, refrigerante. Se a preocupação é com a idolatria a famosos, por que não ensinar os fiéis a reverenciar a Deus acima de qualquer figura humana? Sabemos que muitos fiéis trocaram Deus por bezerros de ouro, assim como os israelitas fizeram. Só que hoje em dia adoram seus ídolos, cantores, pregadores e artistas famosos. Né, irmãos? Respondeu diretamente a essa polêmica. Segundo ele, VIP significa velha porta de clima, pessoas muito importantes. No entanto, ele garante que ninguém é mais do que ninguém dentro da igreja, mas que algumas pessoas não conseguem simplesmente frequentar os cultos como qualquer. Ele explicou que muitas figuras públicas, por questões de segurança ou privacidade, precisam desse espaço reservado. Agradeça a Deus se você pode ir à igreja e se sentar onde quiser sem ser filmado, fotografado. Lembrando que a Lagoinha Orlando já recebeu vários famosos, como Silvio Santos, Kaká, Wesley Safadão, Arthur Aguiar e Tico. O fato de a igreja atrair tantas personalidades é de seu alcance, mas também levanta questionamentos.
Afinal, a área VIP é justificável. A grande questão é, essa prática é necessária e contradiz os princípios do Evangelho. Se essa moda pega em outras igrejas e denominações, se por um lado pode trazer mais organização ao culto e proteger certas pessoas de cultos, por outro pode reforçar o mimetismo dentro da igreja, algo que vai contra a essência de Cristo. E você, o que pensa sobre isso? Irmãos, agora estamos na geração da área VIP dentro da igreja. Acho que eu vou separar 2 fileiras aqui na frente. É porque não tem, né? Fazer uma área VIP aqui na igreja, a gente tira essas cadeiras azuis e bota umas poltronas mais acolchoadas. Vocês já estão aí, não vão sair daí. Hoje está normal ainda. Eu ainda não coloquei aí a área VIP. E a gente separa com uma cordinha, e aí quando chegar a celebridade, ela senta aqui, destacada aqui na área VIP. E vai ser servido frios, vai ser servido, né, um coquetelzinho. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Não reverbera só no mundo lá fora, não. Reverbera dentro da casa do Senhor. A geração desse tempo é assim. Cultua a imagem, cultua, né, o ídolo. Cultua aquela pessoa que deveria sentar-se no banco, normalmente, como qualquer um aí no meio, acaba se destacando como um ídolo. É o que nós estamos vivendo nesse tempo. Perceba que isso é bem real. Eu quero entrar agora nesse assunto aqui, baseado no que Paulo disse. Por que nós cremos que está chegando o tempo do fim e a volta de Cristo e o reino? Porque Deus espera a maldade humana atingir um nível acumulado para trazer juízo. Vamos aprender esse conceito bíblico, esse conceito de Deus? Vamos ler lá, Gênesis capítulo 15, verso 16. Está dando para todo mundo ler atrás? Está dando para ler? Então leia comigo, vamos lá. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Vamos lá, vamos aplicar logo. A palavra de Deus revela, Deus falando, não é, ao patriarca, que ainda não tinha alcançado a medida da iniquidade. O que significa isso? A iniquidade vai sendo medida por Deus. Ela vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Quando chegar num certo nível, é como diz na gíria popular, ó, o balde já está cheio, já vai transbordar. Então Deus espera o nível da maldade na terra ir aumentando para trazer juízo. 400 anos ficou Israel no Egito. Nesse tempo, os amorreus foram aumentando a iniquidade. Aumentando a iniquidade. Aí você não entende. Quando Deus manda Israel, depois que sai do Egito, matar aquele povo todo. Parece que Deus não tem controle, é descontrolado. Deus esperou 400 anos. E os amorreus acumularam maldade sobre maldade. Maldade sobre maldade. Quando veio Deus com o povo de Israel, juízo. O nosso Deus, ele espera para julgar. Ele vai suportando a afronta, vai suportando a maldade humana. Mas a maldade vai enchendo. Diga assim comigo, a maldade vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo. Outro texto que prova isso, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, verso 20, igreja, vamos ler? E verso 21. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. É o próprio Deus dizendo, o pecado dele está aumentando, está se agravando. Verso 21, descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Deus veio verificar a maldade do homem ali naquela região. E naquela região só tinha se multiplicado. Mais mal, mais o mal, mais o mal. Sabemos que eles tinham tendências homossexuais, os homens de Sodoma e Gomorra. Tentaram possuir até os anjos que Deus enviou para livrar a família de Ló.
Deus trouxe juízo, destruiu aquele povo. Mas perceba como Deus vai avaliando o aumento do mal, o aumento do nível, antes de sentenciar. Avança aí para mim. Se é assim, queridos, no tempo do fim, como lemos ali, né? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis de tolerar, pois os homens serão egoístas. Verso 3, que mais os homens serão, irmãos? Desafeiçoados. A palavra desafeiçoado significa sem afeição natural. Uma criança tem afeição pela sua mãe, pelo seu pai. Um pai tem afeição pela sua cria, pelo seu filho. Tem sentimentos. Mas os homens do tempo do fim, esses sentimentos que são tão naturais entre a família, não vão mais prevalecer. Serão desafeiçoados, sem afeição natural. O que mais, irmãos? Implacáveis. Implacáveis é aquele que ninguém detém. Quando quer praticar o mal, ninguém detém. O que mais, queridos? Caluniadores. Sem domínio de si. São incontroláveis. São imparáveis. O que mais? Cruéis. Inimigos do bem. De tudo que é bom. A geração do tempo do fim tem todas essas características. Por ser egoísta, só pensa em si mesmo. E sendo assim, não pensa nem nos pais. Pai e mãe. Não tem menor consideração. Quer viver o que lhe faz bem, o que lhe dá prazer, o que lhe agrada. São cruéis. E são inimigos do bem. Avança aí para mim, para mostrar um negócio para a igreja. Essa semana, querido, isso é bem recente. Esse cidadão aqui matou a própria mãe. A mulher de 56 anos. Ele é filho dela. Estava com dívidas. E acabou matando a própria mãe. Colapso financeiro por dívida de jogo, de apostas. Estava vivendo de aposta, de vício. Levou o homem a matar a mãe, diz a polícia. O que a mãe dele tinha a ver com isso? Provavelmente era contra. E ele foi lá e matou a própria mãe. Uma mulher de 56 anos. E agora, recente também, aqui do lado evangélico. Esse cidadão matou a própria mãe depois de ter sido batizado nas águas. Matou a facadas. Filho mata a mãe a facadas horas após ser batizado na igreja. Jovem foi baleado, a polícia teve que baleá-lo. Ele atacou e matou a própria mãe, essa senhora que está aqui do lado dele. Ele está aqui vestido com beca de batismo. Horas depois ele matou a própria mãe. Filhos que não têm afeição nenhuma pelos pais. Cruéis. Implacáveis, que ninguém detém. Sem controle de si. São casos extremos, é lógico. Nem todo filho hoje comete matricídio. Mas destacam como é a geração desse tempo. Infelizmente, muitos homicídios acontecem no seio da família. Dessa geração está terrível. Avança para mim, por favor. Vou repetir de novo, sempre o verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens serão mais o quê, irmão? Tem mais. A lista não acabou ainda não. Nas características, verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Característica dessa geração, tempo do fim: traidores e cheios de si, amigos dos prazeres. Pessoas que, para viver seus prazeres, seus deleites, ignoram qualquer outro relacionamento. Ignoram a família, ignoram filhos, ignoram esposa, esposo, colocam o prazer como primeiro lugar na sua vida e a família em detrimento. É a característica dessa geração do tempo do fim. Vamos ver agora um pouquinho sobre essa geração, vamos lá? Eu coloquei recentemente
essa imagem na internet, na minha página social. Há uma característica, né, nessa geração. Mulheres casam muitas vezes por dinheiro, por interesse. E olha, eu não estou aqui rifando ideias não, irmãos. O pastor de vocês, ele capta o que está acontecendo na sociedade e eu traduzo isso aqui nas imagens. Esta semana, se você procurar depois, não agora, não vai entrar no Google agora não, hein? Eu falo uma coisa aqui, o cara pega um celular e vai lá no Google, não vai isso não. Presta atenção em mim aqui agora. Mas se você procurar depois do culto, você vai ver uma nota que saiu em algumas mídias, dizendo que as mulheres cariocas jovens procuram relacionamentos de homens bem situados financeiramente. São inteligentes. São espertas. Para que vai casar com pobre? Não é? O mais bonitinho que seja. Elas procuram os caras que têm dinheiro. Isso foi destacado na mídia, irmão. Sou eu que estou inventando essa manchete, não. Então, da mesma forma que mulheres buscam relacionamentos baseados em dinheiro, os homens buscam relacionamentos baseados na carne. Literalmente. Essa mulher foi feita aqui de alcatra. Aqui, ó. Mulher feita de bife. Picanha, alcatra. A100. Está vendo aqui? Nessa montagem? O homem vê a mulher, às vezes, assim, só um pedaço de carne. A mulher vê o homem assim, só o dinheiro. Esse tipo de relacionamento não tem nenhuma condição de perdurar por muito tempo. São relacionamentos que se unem, geram filhos, mas que vão acabar, porque não são baseados no amor, não são baseados em Deus, são baseados em coisas carnais, prazeres. E aí a epidemia de separações, casamentos que não duram 2, 3 anos, por causa disso. Avança aí para mim. Preste atenção no que eu vou mostrar a vocês agora. Mesmo que o áudio esteja baixinho, já temos aí, nessa geração, né, no nosso país, um programa lixo, que é o Big Brother. É um lixo cultural, um lixo de tudo. Pessoas sem qualificação nenhuma, a única coisa que elas têm é beleza física, se reúnem para serem vigiadas por câmeras e fica um monte de pessoas em casa observando, vocês vão brigar, vocês vão se amar, vocês vão ter relações sexuais. É um lixo moral. Não bastasse o Big Brother, a Rede Globo resolveu fazer algo pior do que o Big Brother. O irmão André que jogou essa matéria lá no nosso grupo do Zap. Eu fiz questão de mostrar a igreja toda. Avança aí para mim. Vou estar para ouvir. Foi que a perversão virou entretenimento. A emissora do Plim Plim acaba de anunciar mais um reality show. E se você achava que o Big Brother já era o fundo do poço, se prepara. O buraco pode ser ainda mais fundo. O conceito, casais todos comprometidos embarcam numa aventura para encontrar sua terceira metade. Sim, exatamente o que parece. Um triângulo afetivo disfarçado de experiência. Segundo a atriz e apresentadora Débora Seco, é um programa sobre o amor que propõe reflexões onde não existe o certo ou o errado, mas a frase bonitinha esconde o verdadeiro problema. O que se vende como liberdade afetiva, na prática são relacionamentos reais tratados como material descartável. O palco, uma mansão luxuosa à beira-mar. No enredo, casais testando seus limites mais íntimos, ao vivo para milhões de espectadores. Com direito a psicanalista na casa para dar um ar de conteúdo profundo. E aí vem a pergunta que não quer calar. Quando foi que confundimos liberdade com libertinagem? A impressão que fica é clara. Mais do que entreter, certos meios de comunicação querem reprogramar aquilo que temos de mais precioso, os nossos valores. Pouco a pouco vamos assistindo à desconstrução da família, à diluição do compromisso e à destruição do casamento como instituição. Eles não fazem mais questão de esconder, querem destruir os pilares morais que sustentam a nossa sociedade. Mas isso vai muito além da televisão. Não é só programação cultural, é sobre reprogramação mental. Como disse o apóstolo Paulo há quase 2000 anos atrás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque se nada mais nos choca, o que nos separa de um colapso moral completo? Qual a sua opinião sobre isso? Um programa pior, porque agora vai ser casais se misturando ao vivo na televisão.
buscando um terceiro componente. Vai ser 2 mais 1, 3. Criaram uma designação para esse tipo de relacionamento, que na lei brasileira, eu quero antecipar, tá? Na lei brasileira é proibido casamento poligâmico. A lei do nosso país proíbe. Nós não somos islâmicos. Se fosse no islamismo, deixaria ter mais de uma esposa. Na nossa lei é proibido ter mais de um companheiro, uma companheira, até em união estável. Mas o que a nossa televisão vai jogar na cabeça dessa geração? Que é normal um casal ter mais um componente, ou mais um homem, ou mais uma mulher nessa relação. Uma relação aberta, livre. Ou seja, queridos, não vai haver mais comprometimento de um com o outro. Será uma libertinagem total. Isso vai ser lançado, se eu não me engano, nos próximos meses aí para frente. Já estão construindo essa ponte aí. Essa é a geração do tempo do fim. Amém? Para desconstruir. Ela falou uma coisa muito legal ali. É uma programação mental. É para reprogramar a moralidade da sociedade. É uma sugestão que vai entrar e muitos vão anuir, porque é uma geração corrompida. Avança aí para mim. E se você pensa que eu estou exagerando, eu destaquei esta reportagem, também recente. Agora preste atenção que o pastor vai mostrar para você. Se a televisão vai sugerir, na prática já acontece esse rolo. Cunharam a palavra trissal. Trissal é um relacionamento de 3, e não de 2. Se não bastasse ser perverso, a justiça brasileira aceitou em cartório um relacionamento a 3. Lá em São Paulo, Trissal consegue validação da relação na justiça. Isso não é na Europa, não, é aqui no Brasil. Com contrato de poliamor. Foi lá em São Paulo. 3 chegaram no contrato e disseram, nós estamos juntos, 3. Contrariando a legislação brasileira, que não pode ter um casamento poligâmico. Mas como essa comarca aceitou validar o documento, cria-se uma jurisprudência. Então, quando houverem outros casos entrando para pedir nas comarcas do Brasil, nos tribunais, baseado nesse que deixou, outros juízes vão dar favorável. E vai haver uma epidemia de casamentos a 3 no Brasil. Já está acontecendo. Não é futuro, não, é agora. É agora. Avança aí para mim. Isso aqui aconteceu naquela novelinha para adolescente de jovem, Malhação. Botando os rapazes para usar saia. É ou não é uma geração perversa? Avança para mim. Agora, eu achei mais perverso ainda isso aqui, ó. Eu estou juntando informações do comportamento desta geração com provas cabais de que está acontecendo diante dos nossos olhos. Esta criança aqui nasceu menina, Maria, mas conseguiu, através desse governo que está agora vigente, tirar um documento com um menino. O documento está na mão dela, dado pelo governo. Passou a se chamar Miguel. Isto é, uma menina cuja família aceitou que ela fosse trans. E o governo deu a ela a chamada identidade social. E ela, nesse vídeo, ela está celebrando que agora ela é Miguel, uma menina de 7 anos. Isso não é na Europa, libertina, é aqui no Brasil, libertino. Avança aí para mim. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, de tolerar, duros, selvagens. E o verso 5, vamos lá ler com o pastor, estou terminando a mensagem. Tendo forma de piedade,
negando-lhe, entretanto, o poder, foge também dele. Vamos entrar na área da religiosidade dessa geração. Eles vão imitar o que Deus faz. Tem cara de piedade, mas não tem nada de Deus na religião desse tempo. Na Europa, as igrejas estão fechando porque essa geração do tempo do fim não quer mais nada com Deus. Aqui no Brasil ainda há um crescente de jovens buscando a igreja. Mas, queridos, existem as deturpações dessa geração. Uma geração que aceitou o homossexualismo. Muitas igrejas aceitaram o homossexualismo. Aí eu me deparei com isso aqui na internet. Olha só. Solta o áudio aí. Sendo coberto e cheio desse amor, para neste domingo, na Santa Ceia do Amor, aqui no Comemorando PH, a de Pereira, para esperar que Jesus. Eu já não sei nem mais o que falar. Acabou. Eu vou orar. Acho que eu vou orar agora. Tá bom, né, irmão? O que eu vou falar a respeito disso aqui? É um rapaz, um homem, de saia, chamando para o culto da igreja. Santa Ceia do Senhor. É baseado no amor. Que amor é esse? Amor a si mesmo. Isso aqui é uma realidade, queridos. É tão chocante. E esse aí é um pingo no oceano. É um exemplo que eu tirei da internet. Tem inúmeros. Ficaremos horas aqui vendo essas aberrações. Como a igreja do Senhor deve reagir? Agora eu quero pegar vocês no contrapulo. Deu para dar alguma indignidade sobre isso, irmão? Ficou indignado? Ele ficou mexido no seu interior? Com uma criança de 7 anos, uma menina, endossada pelo governo, dizer que agora é menino? Mexeu no seu interior? Era um programa que vai incentivar casais a terem relacionamentos abertos? Mexeu no seu interior uma geração perversa como é a de hoje, irmão? Comete um monte de atrocidade, egoísta. Mexeu no seu interior filhos que odeiam os pais, que não obedecem pai e mãe. Nós estamos vivendo nessa geração. Paulo advertiu, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Esse é o tempo difícil. É mais difícil agora para nós que estamos vivos no século XXI do que era em outros tempos passados. Irmão, na Idade Média, por exemplo. Pastor, de vocês acreditam que a maldade ela vai crescendo e vai crescendo até Deus trazer juízo. Pastor, por que Deus não trouxe juízo nos séculos anteriores? Porque todas as vezes que o mal vai crescendo, Deus usa os seus santos para evangelizar, para falar do evangelho, para trazer a luz. E aquilo meio que equilibra aquela geração. Quantos entendem? Se até a época da Reforma Protestante, Deus não tivesse levantado Lutero e os outros reformadores, o juízo viria antes para aquela geração. Mas Deus sempre contrabalanceia o mundo, trazendo seus filhos para cima, né? Colocando eles como luzeiros. E aí vai ganhando almas e vai diminuindo o nível da maldade. Mas esse fenômeno é cíclico. Daqui a pouco, aquela geração morre, vem outra, e a maldade continua crescendo novamente. Até que Deus venha intervir de novo. Quantos estão entendendo? Agora, no nível de maldade que nós estamos vivendo hoje, a intervenção que vem será a última, a derradeira. Vai ser a vinda de Cristo e o seu reino. Porque se estamos chegando no ápice da maldade e ainda vai aumentar mais, a única solução é a vinda do reino. Enquanto o reino não vem, o que a igreja faz? Ela evangeliza. Ela ganha almas. Ela tenta resgatar alguns perdidos. Nós temos que investir nas crianças. Nós temos que investir nos adolescentes. Nós temos que investir nos jovens. Jovens casais. Igreja,
Nossa reação a essa treva toda é luz. A luz está em nós. Amém, queridos? Não estou fazendo campanha de evangelística, não. Estou falando que é o único antídoto para uma geração corrompida. É que evangelizemos. Na sua família tem pessoas corrompidas assim, como nunca houve antes. Nós temos que contra-atacar com a luz. Fazer a palavra de Deus alcançar os corações. Somos luz, amém, igreja? Olha o que diz Filipenses 2,15, vamos lá? Paulo falou. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém, povo santo? Qual é a nossa função? Evitar que piore mais. Qual é a nossa função como igreja? Salvar os que são possíveis salvar. Fazer a diferença. Resgatar, salvar. Ou a gente faz a nossa obra, irmãos, ou vamos ver nos perder nos nossos familiares, um a um. O diabo não está brincando de ser diabo, está trabalhando dioturnamente. A igreja precisa fazer seu papel. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Cumprindo o ID com o evangelho da salvação que confronta o pecador. Deixa eu falar uma coisa sobre você, sobre confronta o pecador. Muita gente não prega mais sobre o pecado. Como vocês viram, a abordagem da igreja para encher a igreja é tornar o ambiente da igreja mais confortável, mais palatável. Então, um monte de cristão que não se converte direito e vive vidas tortas é reverenciado e acalentado dentro das igrejas com o evangelho que o faz se sentir bem, mesmo estando errado. Nós precisamos falar a verdade. Fulano, por amor à tua alma, esse caminho que você está trilhando é de morte. Por amor à tua alma, esse caminho de vícios vai te levar à morte. Por amor a você que tem a prática homossexual, saiba, Deus nunca vai aceitar isso. Converta-se ao Deus vivo. Precisamos falar a verdade, porque o evangelho não é para confortar. O evangelho é para confrontar o pecado. Vamos falar a verdade, igreja. Com piedade, com amor, com intenção de resgatar. Amém, povo santo? Romanos 5, verso 20b. Eu creio no que está escrito aqui. Que uma pessoa, mesmo mergulhada na maior perversidade, ela pode vir para Cristo e ser transformada. Quantos creem? Pode ser homossexual, pode ser pervertido, pode ser drogado, pode ser o que for. Nós temos que continuar crendo que o poder de Cristo transforma as vidas. Nosso papel é só pregar, é só falar do amor de Deus. E o Espírito do Senhor faz todo o resto. Romanos 5, 20, parte B e verso 21. Vamos ler, igreja? Para a gente terminar, vamos lá? Mas aonde abundou o pecado... Vamos ler de novo. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que a abundância do pecado. Se o nível do pecado está altíssimo, a graça vai sobrepor. E vai alcançar pessoas terríveis, das quais eu sou um deles. Das quais eu já fui um deles. Eu creio que pessoas terríveis têm jeito. Amém? Quem foi terrível aqui no passado? Terrível, né? Valia nada. Menos que nada. Vou falar uma coisa para vocês para encerrar essa palestra, a palavra. Já entendeu qual é a vontade do seu Deus? Aqui na igreja nós temos frente de trabalho. Temos direção de Deus para fazer a obra. Mas eu estava pensando em casa.
nós temos pelo menos 3 frentes de trabalho. Presta atenção no que o pastor vai dizer agora, para a Igreja Filho do Reino. A primeira frente de trabalho que nós temos, e estamos implantando aqui, já deveríamos ter feito há muito tempo, é o discipulado. O discipulado é receber os irmãos que estão vindo de fora e cuidar deles. É a igreja cuidando da própria igreja. Amém, queridos? É quando acolhemos, fortalecemos uns aos outros dentro da própria igreja. Isso é o discipulado. Primeira frente de trabalho. Segunda frente de trabalho que nós temos, as irmãs acabaram de fazer agora. Foi pregar a revelação do Evangelho do Reino para outros irmãos, outras irmãs. Continuou sendo da igreja para a igreja. Perceberam? Mas é necessário fazer isso. Ministrar a palavra revelada para fortalecer a noiva do Senhor. Nós vamos fazer seminário do reino daqui agora em setembro. De novo. Ministrando para os nossos irmãos, não é para não crentes. 2 frentes de trabalho. Acolher e discipular. Fortalecer a igreja com a revelação do reino. E a terceira frente de trabalho não é para a igreja dentro da casa do Senhor. É para fora. A terceira frente de trabalho se chama evangelismo. É quando nós não estamos tratando de quem está dentro. É quando nós estamos fortalecendo a igreja. Nós estamos alcançando os perdidos para que se torne igreja. Nós precisamos ter essa terceira frente de trabalho ativa. Não podemos nos voltar só para os que já estão dentro do rebanho. Já estão sarados, sendo sarados, cultivados, fortalecidos. Quantos entenderam? Nós precisamos aguçar em nós o desejo de ir lá resgatar os nossos potenciais irmãos que ainda estão em trevas. Esse é o ID de Jesus. Temos falado sobre a obediência à vontade de Deus. Se existe uma vontade absoluta de Deus, é que nós cumpramos o ID. É ID. ID pregai o Evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Tem uma igreja ali no tanque, fiquei pensando, me veio na mente, eu passei nela nessa semana, ali no tanque, lá na beiradinha do tanque, ele tem uma igreja chamada Ide e Amai. Eu falei, tem tudo a ver. Pastor Murilo ali, Ide e Amai é o nome da igreja. Eu falei, pô, tem tudo a ver. Porque para ir tem que ser imbuído do amor. Não é isso? Alcançar o pecador, você tem que estar fortalecido no amor. E depois você vai cuidar desse novo convertido, você vai amá-lo. Aí é o discipulado. Ide e discipulai. Ide e amai. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu o que devemos fazer? Então fica de pé nessa hora, igreja. Acabou. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe por que ele pergunta se acabou? Porque ele está cronometrando a minha mensagem. Ele sabe exatamente que hora que começou e que hora que terminou agora. Quantos minutos deu, varão? Ele está cronometrando todos os meus sermões. Eu tenho que ter muito amor por essa criatura. Eu tenho. A sorte dele é que eu amo. Já sabia, quando ele pergunta se acabou, é porque ele pausa lá para ver quantos minutos deu. Ai, Jesus. Nós temos que trazer outros grilos lá de fora, irmãos. Um só. Grilo só tem um. É muito sério. A gente terminou de maneira lúdica, mas é muito sério que nós estamos vivendo, querido. Nós estamos aí vendo o mal aumentando de nível, acumulando-se até o juízo. Aí a igreja tem que reagir. De alguma forma você tem que fazer a sua parte. Vamos trabalhar para Jesus, igreja. Nós existimos para isso, amém? Nas 3 frentes. Discipulando, levando a palavra profética e evangelizando. Precisamos evangelizar. Discipulando, já estamos começando. Levando a palavra profética, estamos fazendo. A igreja está fazendo. As irmãs do MMI acabaram de fazer. Mas o evangelizar também é obra.
para resgatar a alma do mundo. Vamos trabalhar em nome de Jesus, amém? Quantos querem? Então estenda sua destra ao céu, vamos clamar junto com você. Hoje nós não estamos clamando por nós. Hoje nós não estamos clamando pelas nossas causas. Na quarta-feira vai ter reunião de oração. Aí você vem para cá, coloca suas causas, suas necessidades. Hoje nós estamos clamando por vidas. Temos que nos importar com as vidas. Temos que nos importar em levar o evangelho às pessoas, falar de Cristo, do amor de Cristo. Senão nosso ministério fica tolhido, fica incompleto. Tem falado do reino, tem falado de discipulado, mas tem que falar também para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Com a sua mão estendida ao céu, nós vamos clamar. O Senhor nos impulsione pelo seu amor. Nós possamos alcançar essa geração de perdidos. Seus filhos. Seus sobrinhos. Seus netos. Seus cunhados. Suas cunhadas. Seus conhecidos da faculdade, seus conhecidos do trabalho, da repartição. Há ali uma geração sendo consumida pela maldade, acumulando maldade sobre maldade. Precisamos brilhar no meio deles como luzeiros do mundo. Nós somos os luzeiros de Deus. A luz do Senhor somos nós. E é nas trevas que se manifesta a luz. Não podemos ocultar aquilo que somos, para que alguns se salvem. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor, seja sobre nós. Tu tens sido maravilhoso, tens nos resgatado. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor tem nos nutrido em Cristo Jesus. Somos obra das tuas mãos. E o Senhor tem nos aperfeiçoado, tem nos abençoado, nos dado entendimento do teu Santo Espírito. Mas eu clamo nessa noite, meu Deus, que tu nos inspire pelo teu Espírito a abrirmos os nossos lábios lá fora. Não somente aqui no meio do santuário, não somente aqui onde nós já nos amamos, mas principalmente lá fora, onde o mundo está caminhando para a destruição, onde almas estão indo para a destruição, acumulando maldade sobre maldade, comportamento perverso, comportamento libertino. Deus tenha misericórdia de nós. Nós não queremos ser julgadores da humanidade. Nós queremos ser salvadores da humanidade. Homens e mulheres capazes, Senhor, de ser boca profética nessa geração. Abrindo a boca para dizer o que tu queres e o que o Senhor não quer. Para tocar vidas lá fora, Senhor. Para tocar famílias. Para tocar crianças. As crianças estão sendo atacadas. Deus Todo-Poderoso, que nós não fiquemos passivos olhando, Senhor, através da nossa mídia social, na internet. Nós façamos a diferença nesse tempo. Alcancemos mais crianças para essa casa, para o teu reino. Alcancemos jovens, adolescentes. Alcancemos casais novos, Senhor. Famílias novas para essa casa, para o teu reino. Senhor, leva o teu povo a abrir a boca, onde quer que esteja, para manifestar luz. A luz do teu evangelho. Eu clamo a tua graça sobre a minha vida, Senhor. Me dá graça, para que eu possa inspirar e conduzir os meus irmãos nessa empreitada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a tua mão é sobre nós. Obrigado, Senhor, porque tu nos tem dado o evangelho para pregarmos a toda criatura. Obrigado, Senhor, porque tu tens abençoado e aperfeiçoado a tua igreja. Somos abençoados. Queremos abençoar. Somos nutridos. Queremos tirar a fome do mundo. Somos luz. E eles estão em trevas. Nos leva a eles, meu Deus. Nos leva a eles, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Impulsiona a tua casa a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus.
Clamamos, Senhor, pelas famílias dos teus servos. Cada um dos seus servos aqui representados, nas suas famílias, Senhor. Porventura já há filhos perversos. Já há, Senhor Deus, netos perversos. Sobrinhos perversos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda os teus servos a ter uma palavra de autoridade dos lábios, cheia de amor, para impactar esses filhos, netos perversos, sobrinhos. Possamos abençoar essas vidas, Senhor, e dizer que o caminho deles é de morte. Que eles venham para a vida que é Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada um dos teus eleitos aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.